Eu sei onde dói. Você acorda com o peito apertado e a mente calculando números que não fecham. O corpo pede descanso e a alma pede sentido. O medo de faltar pesa nos ombros e o orgulho tenta disfarçar. No fundo, existe uma pergunta que ninguém ouve. Eu estou travando a prosperidade que me pertence por direito. Hoje eu falo direto com essa dor silenciosa. Hoje eu abro a estrutura invisível que cria dinheiro ou afasta. Hoje eu explico por que a realidade responde primeiro ao que você sente e só depois ao que você pensa. Tudo é vibração. Tudo é onda. Tudo é informação viva em campo eletromagnético. Não é esoterismo. É a base do funcionamento do universo físico e sutil. A informação viaja em ondas e organiza matéria. Energia é informação. Informação cria padrão. Padrão cria destino. Quando você entende isso, a questão financeira muda de eixo. Não é sorte. Não é castigo. É sintonia. É ressonância. É o colapso da função de onda pela consciência que observa e sente agora. A prosperidade não nasce de um desejo solto. Ela nasce de um estado interno estável que eu chamo de alegria sobre-humana. Não é euforia de compra. Não é alívio momentâneo. É uma alegria existencial que se mantém quando a centelha divina assume a direção. Essa alegria é a frequência que carrega informação de solução e de criação. Quando ela está ativa, sua mente capta ideias com precisão e o universo responde com sincronicidades. Onde essa frequência entra, a escassez se reorganiza em fluxo. Onde ela falta, a realidade colapsa em atraso e repetição. Eu encontro sempre o mesmo bloqueio oculto. A pessoa diz que quer prosperar, porém vibra medo e urgência de controle. A dissonância entre o pedido e o campo que sustenta o pedido. O ego cria uma caixinha de sobrevivência e ali tenta manipular resultados. A caixinha promete segurança, porém cobra caro. Ela reprime a alegria. Ela sabota a intuição. Ela sustenta crenças de escassez e de culpa. Enquanto essa caixinha for o centro, a ressonância financeira ficará ruidosa e o dinheiro entrará por uma porta e sairá por outra. O dinheiro responde a arquétipos e paradigmas. Ele não é moral. Ele obedece ao campo. Se o campo é ego e competição, resultado é esforço exaustivo e ganhos instáveis. Se o campo é centelha e serviço, resultado é fluxo inteligente e prazos perfeitos. Não se manipula dinheiro sem pagar o preço da dissonância. A manipulação força o campo. O campo cobra em forma de ansiedade e perda de clareza. O uso correto é alinhamento. Primeiro, sentimento coerente. Depois, intenção limpa. Então, ação inspirada. Aqui o colapso da função de onda ocorre com precisão e a realidade material acompanha sem ficção. Eu sei que você escuta promessas mágicas e fica cansado. Eu não vendo mágica. Eu ensino ciência aplicada à consciência. Você pensa. Você sente. Você cria. Quando o sentimento é medo, você cria escassez. Quando o sentimento é alegria sobre-humana, você cria possibilidades. A alegria não é um luxo. É uma equação energética. É a chave que mantém sua frequência alta e abre o rádio interno da intuição. Sem ela, a mente entra em surto. Com ela, a informação certa chega no tempo exato. Talvez você se pergunte por que ainda não vive assim. Porque existe resistência. A egoesfera teme perder o controle e prefere repetir padrões. É mais confortável culpar o mercado do que admitir a própria dissonância vibracional. Eu respeito sua dor, porém eu preciso mostrar a verdade com compaixão. Enquanto a sombra ficar reprimida, o seu campo vai oscilar e o dinheiro refletirá essa oscilação. Traumas não integrados criam ruído. Culpa silenciosa drena a força vital. Ansiedade esconde a intuição. Sem integrar a sombra não há base para alegria estável e sem alegria estável não há prosperidade sustentável. Perceba o corpo agora. Sinta como a energia reage quando você imagina a abundância chegando com leveza. Repare se surge um nó na garganta ou um peso no estômago. Isso é informação do campo. Não lute contra o que sente. Observe com honestidade radical. A simples observação amorosa começa a reescrever o padrão. Quando você permite a atuação da luz, os centros se alinham e a realidade responde. Onde a luz toca a prosperidade, porque a luz é o padrão do todo operando sem fricção. Aqui eu deixo uma imagem para sua mente guardar. Pense na alegria como um sol silencioso dentro do peito. Ele não briga. Ele não negocia. Ele irradia. Quando você irradia, a vida reorganiza rotas e pessoas.
As portas certas se abrem sem esforço teatral. A alegria verdadeira é serviço ao todo e serviço ao todo é o caminho mais direto para a prosperidade que permanece. No próximo passo, eu vou conduzir você para dentro da mecânica invisível que governa esse processo. Eu vou mostrar como o campo quântico conversa com a sua consciência a cada segundo e como essa conversa decide inúmeros prazos, resultados sem que você perceba que é você quem decide primeiro por dentro. Eu cresci escutando que a vida é o que dá para pegar com a mão e o resto é fantasia. Esse é o coração da ilusão materialista. Ela diz que só existe o que é sólido e mensurável. Ela promete segurança e controle. Ela cria ansiedade e escassez. Quando a consciência acredita que apenas matéria é real, o valor se torna quantidade e a dignidade passa a depender do que se possui. A mente então busca a repetição de estímulos e aprovação. Essa busca consome energia sutil e enfraquece o campo. Quanto mais eu tento preencher vazios com coisas, mais vazio eu fico. Quanto mais eu aperto dinheiro, mais ele escapa por frestas invisíveis. A ilusão materialista não nasce do mal. Ela nasce da falta de conhecimentos sobre a natureza do real. Ninguém nos contou que informação é a base da energia e que energia organiza a matéria. Aprendemos que pensar é suficiente e que sentir é fraqueza. Fomos treinados a comparar e a acumular. Não nos ensinaram a perceber a textura do campo em volta de nós. A atenção ficou cativa do externo e a sensibilidade do interno foi diminuída. Sem essa percepção, a mente interpreta a vida como soma de objetos. O resultado é uma existência em modo de sobrevivência. Rápida, ansiosa, reativa, cara. Quando matéria é tratada como fonte primária, ela vira ídolo e também carrasco. Eu torno o emprego a única chance. Eu torno o mercado o juiz final. Eu torno o saldo bancário o medidor do meu valor. Isso cria um paradoxo que dói no peito. Eu preciso de mais para sentir que existo e essa necessidade constante reduz minha potência de criação. A escassez não vem apenas de fora. Ela nasce do circuito interno que coloca a matéria no trono. Esse circuito rouba a alegria essencial que é combustível de prosperidade. Sem alegria, o campo fecha. Fechado o campo, os caminhos se estreitam e a vida perde sincronia. Eu não culpo quem caiu nisso. Eu entendo. Há um condicionamento cultural profundo. Filmes, escolas, conversas de família. Tudo aponta para o mesmo lugar. Você vale o que você tem. E se não tem, você precisa correr. A cada corrida, a mente se alimenta de dopamina e medo. O corpo endurece e perde a capacidade de sentir sutilezas. A intuição tenta falar e não encontra silêncio. Sem intuição, não há leitura do momento certo e do lugar certo. Sem leitura, o esforço aumenta e o retorno diminui. A matemática emocional fica negativa mesmo quando a planilha parece positiva. Como saímos desse sistema por dentro? Primeiro, eu reconheço a armadura que vesti para sobreviver. Eu olho para o impulso de comprar para aliviar e eu agradeço por ter me protegido até aqui. Eu não brigo com isso. Eu integro. Eu digo para mim mesmo que a minha existência não depende de prova externa. Eu digo isso em voz baixa e com presença. Eu permito que o corpo sinta a frase e não apenas a entenda. O corpo precisa acreditar para que o campo mude de padrão. Esse é o primeiro exercício interno. Reconhecer a armadura. Agradecer a proteção. Autorizar a troca de padrão. Segundo, eu realinho a métrica do meu valor. Eu escolho uma medida que não pode ser roubada por oscilações do mundo. Eu escolho coerência. Eu escolho generosidade. Eu escolho excelência silenciosa. Eu pergunto ao final do dia se eu fui coerente com o que considero sagrado. Eu pergunto se eu gerei valor real na vida de alguém. Eu pergunto se eu aprimorei uma habilidade com atenção plena. Essas perguntas ativam um circuito de abundância porque deslocam o foco do ter para o ser em ação. Isso não é frase bonita. Isso é engenharia do campo. O que é medido cresce. Quando eu meço coerência, eu aumento a potência do meu campo. O dinheiro sente essa mudança e responde. Terceiro, eu desfaço a associação entre dinheiro e ansiedade. Enquanto o cérebro mantiver essa ponte, a energia do dinheiro cai para um patamar de luta e fuga. Eu crio então um ritual interno simples e profundo. Antes de abrir um extrato, eu pauso e respiro com presença sem técnicas complexas. Eu coloco a mão no peito e digo que eu posso olhar números sem perder a alegria. Eu contemplo o que já está disponível e agradeço de forma específica.
Eu observo as sensações no corpo e espero que a tensão comece a dissolver. Só então eu tomo decisões. Com essa prática, a mente aprende que dinheiro pode ser tratado em estado de paz. A paz aumenta a precisão das escolhas e abre espaço para oportunidades que eu não veria em estado de alarme. Quarto, eu refaço a narrativa sobre sucesso. Em vez de história de conquista contra o mundo, eu escrevo uma história de serviço ao todo. Pergunto qual problema humano eu nasci para aliviar. Pergunto qual beleza única eu posso entregar hoje. A resposta não vem de imediato. Ela emerge quando a mente para de gritar. Eu anoto insights que surgem durante atividades simples como lavar a louça ou caminhar na rua. Não como fuga, e sim como laboratório silencioso. Eu trato cada insight como semente. Eu cultivo com paciência. Eu deixo que a realidade responda no seu tempo. Essa postura desativa a urgência de controlar o futuro e devolve soberania à consciência. Quinto, eu me desidentifico de símbolos vazios. Eu posso apreciar objetos belos e confortos legítimos, mas eu posso viver isso sem me confundir com isso. Quando a identidade se separa do objeto, o objeto retorna ao seu lugar de ferramenta. Ferramentas servem. Elas não governam. O coração respira. A mente clareia. O corpo relaxa. Nesse estado, a criatividade volta a fluir e a vida volta a conversar comigo por sinais inequívocos. O dinheiro volta a ser energia a serviço de propósitos maiores e deixa de ser um teste permanente de valor pessoal. Talvez você me pergunte se isso é negar a matéria. Não é. É recolocar a matéria no fluxo natural. Primeiro informação, depois energia. Então forma. Quando essa ordem é respeitada, a forma se organiza sem violência e sem perda de sentido. A escassez perde força porque a fonte muda de lugar. A fonte deixa de ser um estoque finito e passa a ser um campo vivo em constante atualização. Esse campo é sensível ao que você sente com verdade, sem teatro, sem performance espiritual, com sinceridade radical e com alegria que nasce do encontro com a própria centelha. Eu sei que essa mudança parece sutil e é por isso que ela é poderosa. Trocar a raiz da identidade troca a direção do rio. A realidade material continua importante e ao mesmo tempo deixa de ser senhora. A ansiedade perde a narrativa e a presença assume o comando. Você percebe que já havia sinais para onde ir e que eles estavam encobertos pelo ruído da pressa. Quando o ruído diminui, surge uma precisão quase matemática. Essa precisão é a porta pela qual entra o próximo entendimento. Existe uma arquitetura invisível que responde a estados internos com fidelidade. É ela que começará a ficar nítida quando você aproximar o ouvido do silêncio e aceitar aprender com aquilo que ainda não se vê, mas a governa o que se vê. Eu olho para a realidade como um tecido vivo que reage ao toque da consciência. Não é um pano inerte. É um tir que responde ao ritmo do coração e à clareza do pensamento. Quando eu penso sem sentir, o fio se parte e surgem falhas no desenho. Quando eu sinto com coerência, o tir acelera e o padrão aparece com nitidez. A matéria não manda no tir. A matéria é o tapete que se revela depois que a mão invisível termina o ponto. Eu gosto de imaginar a consciência como um escultor que trabalha o mármore por dentro da pedra. De fora parece igual. Por dentro a forma já nasceu. O golpe visível só confirma o que o invisível decidiu. Assim funciona o mundo quântico. Probabilidades dançam como poeira em feixe de luz. O estado interno decide qual poeira repousa e qual se dissolve. Dinheiro é pólen que cola em flores específicas. A flor certa é a que exala um perfume emocional coerente com o que afirma buscar. A escassez cresce quando eu caminho com a bússola desmagnetizada. Eu digo que quero norte e vibro leste. O ponteiro gira sem parar e eu canso. Refaço então a magnetização por dentro. Eu escolho uma pergunta simples que afina o campo. O que em mim hoje sustenta alegria silenciosa? Eu deixo a pergunta repousar até sentir um leve alargamento no peito. Esse alargamento é sinal de alinhamento com o todo. É pequeno e ao mesmo tempo decisivo. Como um primeiro passo que define a trilha inteira sem alarde. Existe ainda um ponto que precisa ser visto com coragem. Toda escolha produz uma interferência no tecido. Às vezes a trama mostra um nó. O nó não é castigo. O nó é feedback do tir. Ele pede ajuste de frequência e de intenção. Quando eu aprendo a ler esses nós, eu deixo de brigar com o tapete e começo a conversar com ele. Dessa conversa nasce a precisão que eu preciso para o próximo movimento.
E é exatamente essa precisão que abre a porta do tema seguinte, onde eu revelo o lugar em que mais tropeçamos por dentro e o gesto simples que devolve direção ao ponteiro sem violência. Você já percebeu que o corpo fala antes da mente pensar? Eu observo isso em mim o tempo todo. O peito contrai e a cabeça cria histórias para justificar. E se a história não for o problema? E se o problema for o aperto que escolhe a história que mais combina com ele? Eu olho para dentro e pergunto sem ferir a sombra. O que em mim ainda teme o silêncio? O que em mim ainda mede a vida pelo barulho do mundo? Eu não caço culpados. Eu escuto sinais. E quando escuto de verdade, surge um espaço. Pequeno. Real. Nele mora a possibilidade de escolher outro caminho. Talvez você tenha colecionado tentativas, cursos, métodos, promessas. Eu respeito cada passo. Nada foi perdido. Cada tentativa treinou sua atenção para algo que agora começa a ficar nítido. A realidade responde ao que você sustenta por mais de um instante. Não é truque, é continuidade interna. Pensamentos soltos não criam direção. Pensamentos em estado de oração silenciosa criam forma. Oração aqui é foco com afeto. É quando a ideia encosta no coração e o coração não recua. Nesse encontro, a mente deixa de correr e começa a conduzir. Surge uma paz que não paralisa. Ela orienta. Eu peço que você experimente uma pergunta simples hoje. Qual pensamento eu consigo manter com ternura por 3 minutos? Não precisa ser grandioso. Precisa ser verdadeiro. Escolha algo que o corpo aceita sem tensão. Observe a respiração e o ritmo dos ombros. Se o corpo retém força, ajuste a ideia até sentir uma leve abertura. Parece pouco. Não é pouco. É a fresta por onde entra o primeiro fio de ouro no tecido da sua semana. Esse fio não resolve tudo agora. Ele mostra a direção e confirma que há chão sob os pés. Com ele o medo perde um tom. Com ele a esperança ganha um timbre novo. Eu sei que existe urgência. Eu também já senti. E é exatamente por isso que eu convido você a caminhar um pouco mais por dentro. Há um ponto específico onde quase todos tropeçam e nem percebem. Quando ele é visto, o tir volta a responder com precisão. Eu vou abrir esse ponto a seguir com calma e clareza, sem ferir a sombra, sem ruído. Por enquanto, guarde isto no peito. A solução. Ela começa em um pensamento que o seu corpo aceita como verdadeiro e que você decide sustentar com gentileza até que a vida reconheça a nova frequência e ajuste o desenho à sua frente. Eu encerro este encontro lembrando do caminho que percorremos por dentro. Eu olhei para a dor silenciosa. Eu mostrei a raiz da ilusão materialista. Eu revelei o tiro invisível onde o estado interno decide a forma. Eu mostrei que o dinheiro responde ao que o coração sustenta com serenidade. Eu confirmei que a alegria essencial é engenharia do campo e não espetáculo. Tudo isso aponta para uma mesma direção. A realidade muda quando o centro muda. O centro muda quando a consciência assume a autoria do que sente e pensa com honestidade. Eu assumo então um compromisso simples e poderoso. Eu escolho a coerência como métrica diária. Eu escolho a pergunta que afina a bússola. Eu escolho pensamentos que o corpo aceita sem tensão. Eu escolho tratar números em estado de paz. Eu escolho servir ao todo na prática do meu ofício. Quando essas escolhas se repetem, o campo cria continuidade. A continuidade gera precisão. A precisão organiza circunstâncias que antes pareciam sorte. Prosperidade deixa de ser acaso e passa a ser consequência natural de um coração alinhado. Eu também reconheço o ponto onde tantos tropeçam. O antigo desejo de controlar tudo. Essa urgência contrai o peito e turva a mente. Eu não demonizo esse impulso. Eu o abraço com consciência. Eu digo que posso caminhar sem violência contra mim. Eu digo que posso confiar na ordem que nasce do meu próprio alinhamento. Quando o corpo ouve essa verdade, o nó afrouxa. A intuição volta a falar. O próximo passo aparece sem alarde. A trama mostra que os nós eram convites para ajuste e não sentenças de escassez. Eu deixo aqui um fechamento claro. Prosperidade é sentimento estável que informa a mente e conduz a ação. Dinheiro é energia a serviço e não senhor a ser manipulado. A matéria ocupa o lugar de ferramenta e devolve governo à consciência. A sombra pode repousar porque não precisa mais proteger um eu carente de prova. O coração respira. A presença se expande.
O TIR responde. O desenho amadurece. E o tempo certo chega com leveza. Se esta mensagem tocou seu caminho, eu peço que você se inscreva no canal. Eu peço que deixe o like para que esta visão alcance quem precisa. Eu peço que comente aqui embaixo o que mudou no seu corpo enquanto escutava. Compartilhe uma frase que o seu coração aceitou como verdadeira. Sua presença fortalece este campo de estudo e prática. E se você deseja seguir aprofundando, eu convido a assistir os outros vídeos do canal. Há conteúdos que podem complementar este movimento interno. Você encontrará reflexões sobre a alegria essencial e sobre como ler os sinais do Ti da vida. Encontrará também estudos sobre arquétipos do dinheiro e sobre como estabilizar a coerência no dia a dia. Escolha um vídeo, caminhe mais um passo por dentro. Eu sigo ao seu lado, em silêncio atento, com firmeza compassiva, até que a sua realidade reflita por inteiro a verdade que nasceu no seu peito hoje.